Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar sobre um tema que às vezes dá uma bagunça na cabeça das pessoas, né? Se é viável tratar o luto com terapia, se realmente precisa buscar uma ajuda terapêutica para ajudar a pessoa a sair do luto, porque muitas pessoas pensam assim, todo mundo diz que a gente tem que viver o luto e tal, né? E sim, a gente precisa viver o luto. Inclusive, a gente tem 5 etapas que a gente precisa passar para dizer, bom, eu vivi o luto, agora é bola para frente, a vida que segue, né? Então, são 5 etapas que todo mundo precisa passar. Mas a gente sempre, nós terapeutas, sempre a gente conversa com a pessoa, o paciente que nos busca um tratamento para o luto, né? Depois da perda da minha mãe, não consegui mais e tal. O que a gente busca saber em primeira mão? Quanto tempo aconteceu essa perda, né? Em quanto tempo foi que aconteceu essa perda? Porque o luto ele precisa ser vivido das 5 etapas. E geralmente são 4 meses que essas etapas vão passando pela vida da pessoa que perdeu o luto. Porque é muito normal quando a gente tem uma tristeza muito grande e após 4 meses essa tristeza ela ameniza, né? A mesma coisa como uma felicidade. Quando a gente ganha, por exemplo, na Mega Sena, fica muito feliz, fica eufórico. Mas após 4 meses desse prêmio, a pessoa volta ao normal, volta à felicidade normal, com outros critérios, com outras atividades, enfim. Mas 4 meses é um prazo máximo para se viver um luto ou uma alegria muito grande, né? Em primeira mão, o que é preciso para tratar o luto com a terapia? É preciso que a pessoa que está vivendo o luto perceber que precisa de ajuda, né? Tem muita gente que não percebe, tem muita gente que não quer ajuda. Então, a aceitação de que precisa de uma ajuda psiquiatra, psicóloga, terapêutica, qualquer ajuda que a pessoa for procurar é muito importante, né? Então, após as cinco etapas vividas, a gente então vai para a aceitação da ajuda do terapeuta, né? Ir lá conversar, expor todo o sentimento, expor toda as emoções, né? Que está vivendo, porque é muita emoção ao mesmo tempo, é raiva, é desconforto, é tristeza, é dor, né? E a dor do luto, a gente nunca pode julgar, porque só a pessoa que está sentindo sabe qual é a dor que ela está sentindo, né? A gente não pode julgar uma mãe que perdeu um filho e dizer, você não pode chorar. Claro que você tem que chorar. Tá desconfortável? Tem que chorar sim, né? Então, o trabalho do terapeuta, em primeiro momento, é o quê? Acolher esse paciente, acolher a dor dele, acolher ele e deixar ele expor todo o sentimento de desconforto, toda aquela dor que ele está sentindo, sem julgamento, sem nenhum tipo de repressão, e sim de entendimento, né? Quando eu falo das 5 etapas, que seria o quê? É a negação. O primeiro momento é a negação, né? Que não a não aceitação, de se isolar, né? Depois vem a raiva, porque a raiva, os porquês, né? Por que tinha que ser meu pai? Por que teve que ser meu filho, né? Depois vem o estágio da barganha, que é aquela coisa assim, eu daria a minha vida, por que não fui eu no lugar dele, né? A negociação, eu daria a minha vida pela vida dessa pessoa que se foi, do meu pai, do meu filho, do meu irmão. Então vem essa negociação. E após a negociação vem a depressão, que é o que? Aonde nós, terapeutas, entramos com o início de tratamento, né? A depressão é o quê? O que é depressão? É acúmulo de pressão, acúmulo de dores emocionais. Então, a perda de um primo,
de um namorado, do marido, pode ser apenas a gota da água do copo cheio, né? Então a pessoa mergulha no luto e não consegue mais sair. É aí que a gente entra com o tratamento terapêutico para ajudar a pessoa a sair desse looping de sofrimento, né? Então, mas o primeiro passo é o quê? É a aceitação de ajuda. Aceitar que eu preciso de ajuda para sair desse looping, para sair desse sofrimento que está me causando a perda do meu ente querido, né? Quando a gente fala na palavra luto, muitas pessoas, elas entendem que é morte, né? Morreu alguém, tá de luto. Mas não, o luto ele pode ser vivido na perda de um emprego, onde a pessoa já estava muito tempo trabalhando, estava acostumada com aquela rotina. Então, tem que viver o luto, os 4 meses de ver como que vai ser a minha vida sem eu ir trabalhar naquela empresa, né? A minha rotina vai mudar. Então, existe um luto para a perda do emprego também. Existe um luto, a gente sempre fala, no término de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, num noivado. Existe o luto, a pessoa precisa se curar, precisa curar a dor para depois começar a reviver a vida, a buscar outros relacionamentos, buscar outras companhias, enfim, né? Então, quando a gente fala a palavra luto, todo mundo já pensa na morte. E quando é uma perda pela morte, então é muito mais. A gente diz que é muitas emoções misturadas ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter um cuidado maior, né? Porque foi o que eu falei antes, a dor da perda de alguém, só a pessoa que tá sentindo sabe qual é. Então eu posso perder o meu pai e ter uma visão mais lógica, vamos dizer assim, mais fria no sentido da perda, mas depende de mim. Eu sentir, como eu vou sentir. Já tem outras pessoas, até próprios meus irmãos, vamos dizer assim, com a mesma perda do pai, vão sentir mais. Talvez por quê? Por ter convivido mais tempo, por estar cuidando dele, né? Porque o luto, você pode ver que cada pessoa vive de uma forma o luto, né? E tem pessoas que entram em depressão pós-luto, por quê? Porque a carga dessa pessoa já está muito cheia, né? E pode não ser só por perdas de pessoas queridas, pode ser por N motivos. Então, mas o emocional dela tá cheio. E quando vem essa perda muito grande, acontece o quê? Eu não consigo sair dessa tristeza. Eu não consigo ter um ânimo para minha vida, né? Eu não consigo mais levantar. Então eu entro na depressão, que é o acúmulo de pressão, né? Então a gente sempre diz assim, cada pessoa tem uma maneira de expressar os sentimentos, tem uma maneira de viver o luto, uma maneira de entender o luto, né? E nós, tanto nós profissionais terapêuticos ou psicólogos e tal, a gente não tem o direito de julgar. Ou alguém chegar e a gente começar a falar, não pode chorar, você não pode fazer assim, não pode fazer assado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, primeiro momento, o que a gente precisa fazer? Acolher todo esse sentimento, todas essas emoções e fazer com que a pessoa entenda que ela precisa pôr essas emoções para fora, ela precisa chorar, ela precisa esbravejar, ela precisa passar por todas as partes do isolamento, de não querer ver ninguém, ela precisa passar pela raiva, ela precisa passar pela barganha da negociação, se tivesse sido eu e não o meu filho, se podia ter sido eu e não o meu pai, né? Precisa passar por essas etapas para depois, então, sim, tratar a depressão e aonde a gente chega na aceitação da perda, né? Então, o luto, ele é um sentimento que cada um vive de uma maneira. E nós, profissionais ou pessoas comuns, precisamos entender isso.
Porque muitas vezes a gente tem um amigo, por exemplo, e diz assim: ai, não precisa chorar, foi melhor pra ele e tal. Sim, no racional a gente sabe que se a pessoa tá lá no hospital sofrendo, o melhor é ter sido a morte para a pessoa. Mas quem ficou tá sofrendo, quem ficou tá chorando, quem ficou tá sentindo. E a gente não pode, em momento algum, repreender esse sentimento. A gente precisa deixar essa pessoa botar o sentimento para fora. Tá? Então, hoje a gente fica por aqui com essa explicação sobre o luto e o quanto a terapia é importante após o luto, após 4 meses. Se você que perdeu alguém e já faz mais que 4 meses e não conseguiu entrar na parte da aceitação, você ainda tá na depressão, vem conversar comigo, a gente dá uma ajuda nisso também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo tema.